Quanto à origem, democrática, igualmente denominada promulgada, popular ou votada, esta Constituição tem seu texto construído por intermédio da participação do povo, de modo direto ou indireto, por meio de representantes eleitos. Outorgada. Considera-se outorgada, ou imposta ditatorial, autocrática e carta constitucional, a Constituição que é construída e estabelecida sem qualquer resquício de participação popular, sendo imposta aos nacionais como resultado de um ato unilateral do governante. O povo não participa do seu processo de formação, sequer indiretamente. Cesarista ou bonapartista. Similarmente à outorgada, a Constituição intitulada cesarista tem seu texto elaborado sem a participação do povo. No entanto, e diferentemente daquela, para entrar em vigor dependerá de aprovação popular que a ratifique depois de pronta. Não nos parece um texto democrático porque a participação popular se dá apenas formalmente, através da concordância popular a um documento já pronto, sem possibilidade de inserção de conteúdo novo. Dualistas, ou convencionadas. Também intituladas pactuadas, as constituições dualistas absolutamente antiquadas em face do constitucionalismo contemporâneo, são formadas por textos constitucionais que nascem do instável compromisso entre forças opositoras, no caso entre o monarca e o poder legislativo, representação popular, de forma que o texto constitucional se constitua alicerçado simultaneamente em dois princípios antagônicos, o monárquico e o democrático. Quanto à estabilidade, mutabilidade ou processo de modificação, imutável, reconhecida também pelos termos granítica, intocável, e permanente, é uma Constituição dotada de uma fantasiosa pretensão à eternidade. Não permite qualquer mudança de seu texto, pois não prevê procedimento de reforma, e baseia-se na crença de que não há órgão constituído com legitimidade suficiente para efetivar alterações num texto criado por uma entidade suprema e superior, transitoriamente imutável, visando preservar a redação original de seu texto nos primeiros anos de vigência. Determinadas constituições impedem a reforma de seus dispositivos por certo período. Foi o que fez a Constituição Imperial de 1824, que estabeleceu, no artigo 174, que seu texto somente poderia ser modificado após 4 anos de sua vigência. Fixa, igualmente intitulada silenciosa, já que não há em seu texto procedimento de modificação de seus dispositivos, reconhece a possibilidade de seu texto sofrer reforma, porém apenas pelo órgão que a criou, poder constituinte originário. Hoje são consideradas relíquias históricas. Rígida. A alteração desta Constituição é possível, mas exige um processo legislativo mais complexo e solene do que aquele previsto para a elaboração das demais espécies normativas, infraconstitucionais. Tais regras diferenciadas e rigorosas são estabelecidas pela própria Constituição, e tornam a alteração do texto constitucional mais complicada do que a feitura das leis comuns. Flexível. Contrapõe-se à rígida, uma vez que pode ser modificada por intermédio de um procedimento legislativo comum, ordinário, não requerendo qualquer processo específico para sua alteração. Transitoriamente flexível. Possuidora de flexibilidade temporária, autoriza durante certo período a alteração de seu texto através de um procedimento mais simples, baseado no rito comum. Vencido este primeiro estágio, passa a somente permitir a modificação de suas normas por intermédio de um mecanismo diferenciado, quando então, passa a ser considerada rígida. Tal Constituição não é ao mesmo tempo flexível e rígida, é primeiro flexível, e depois passa à condição de documento rígido, por isso não pode ser intitulada semi-rígida ou semiflexível, tipologia que será apresentada no item seguinte. Semi-rígida. Estamos diante de uma Constituição semi-rígida quando o mesmo documento constitucional pode ser modificado segundo ritos distintos, a depender de que tipo de norma esteja para ser alterada. Neste tipo de Constituição, alguns artigos do texto, os que abrigam os preceitos mais importantes, compõem a parte rígida, de forma que só possam ser reformados por meio de um procedimento diferenciado e rigoroso, enquanto os demais, que compõem a parte flexível, se alteram seguindo processo menos complexo, menos dificultoso. Quanto à estabilidade, mutabilidade ou processo de modificação, imutável, reconhecida também pelos termos granítica, intocável, e permanente, é uma Constituição dotada de uma fantasiosa pretensão à eternidade. Não permite qualquer mudança de seu texto,
pois não prevê procedimento de reforma, e baseia-se na crença de que não há órgão constituído com legitimidade suficiente para efetivar alterações num texto criado por uma entidade suprema e superior, transitoriamente imutável, visando preservar a redação original de seu texto nos primeiros anos de vigência. Determinadas constituições impedem a reforma de seus dispositivos por certo período. Foi o que fez a Constituição Imperial de 1824, que estabeleceu, no artigo 174, que seu texto somente poderia ser modificado após 4 anos de sua vigência fixa, igualmente intitulada silenciosa, já que não há em seu texto procedimento de modificação de seus dispositivos. Reconhece a possibilidade de seu texto sofrer reforma, porém apenas pelo órgão que a criou, poder constituinte originário. Hoje são consideradas relíquias históricas. Rígida. A alteração desta Constituição é possível, mas exige um processo legislativo mais complexo e solene do que aquele previsto para a elaboração das demais espécies normativas, infraconstitucionais. Tais regras diferenciadas e rigorosas são estabelecidas pela própria Constituição, e tornam a alteração do texto constitucional mais complicada do que a feitura das leis comuns. Flexível. Contrapõe-se à rígida, uma vez que pode ser modificada por intermédio de um procedimento legislativo comum, ordinário, não requerendo qualquer processo específico para sua alteração. Transitoriamente flexível. Possuidora de flexibilidade temporária, autoriza durante certo período a alteração de seu texto através de um procedimento mais simples, baseado no rito comum. Vencido este primeiro estágio, passa a somente permitir a modificação de suas normas por intermédio de um mecanismo diferenciado, quando então passa a ser considerada rígida. Tal Constituição não é ao mesmo tempo flexível e rígida, é primeiro flexível, e depois passa à condição de documento rígido, por isso não pode ser intitulada semi-rígida ou semiflexível, tipologia que será apresentada no item seguinte. Semi-rígida. Estamos diante de uma Constituição semi-rígida quando o mesmo documento constitucional pode ser modificado segundo ritos distintos, a depender de que tipo de norma esteja para ser alterada. Neste tipo de Constituição, alguns artigos do texto, os que abrigam os preceitos mais importantes, compõem a parte rígida, de forma que só possam ser reformados por meio de um procedimento diferenciado e rigoroso, enquanto os demais, que compõem a parte flexível, se alteram seguindo o processo menos complexo, menos dificultoso. Quanto à finalidade, garantia. Esta Constituição também pode ser denominada Constituição Quadro. É aquela que restringe o poder estatal, criando esferas de não ingerência do poder público na vida dos indivíduos. Por possuir um corpo normativo repleto de direitos individuais oponíveis ao Estado, disse que traz para os sujeitos liberdades negativas ou liberdades impedimentos. Balanço. Igualmente intitulada Constituição Registro, é própria dos regimes socialistas. Esta tipologia constitucional, cujo olhar se volta para o presente, procura explicitar o desenvolvimento atual da sociedade e ser um espelho fiel capaz de traduzir os patamares em que se encontram a economia e as instituições políticas. Dirigente. Consagra um documento engendrado a partir de expectativas lançadas ao futuro, arquitetando um plano de fins e objetivos que serão perseguidos pelos poderes públicos e pela sociedade. É marcada, pois, pela presença de programas e projetos voltados à concretização de certos ideais políticos. Comum em seu texto é a presença de normas de eficácia programática, destinadas aos órgãos estatais com a inequívoca finalidade de fixar os programas que irão guiar os poderes públicos na consecução dos planejamentos traçados. Quanto à interpretação, nominalista. Possui normas tão precisas e inteligíveis que para ser compreendida só depende do método interpretativo gramatical ou literal. Todas as possíveis ocorrências constitucionais da vida fática já encontram, previamente, resposta no texto constitucional. Basta aplicar na literalidade a norma jurídica cabível na hipótese que solucionada estará a controvérsia. Semântica. Em sentido inverso à nominalista, Constituição semântica é aquela cujo texto exige a aplicação de uma diversidade de métodos interpretativos para ser realmente entendido. Nesta tipologia, onde se enquadram os documentos constitucionais atuais, a interpretação literal não é suficiente à compreensão e deve ser aliada a diversos outros processos hermenêuticos. Quanto à correspondência com a realidade igual critério ontológico. Normativa.
Nesta Constituição há perfeita sintonia entre o texto constitucional e a conjuntura política e social do Estado, de forma que a limitação ao poder dos governantes e a previsão de direitos à população sejam estritamente observadas e cumpridas. Nominativa. Esta já não é capaz de reproduzir com exata congruência a realidade política e social do Estado, mas anseia chegar a este estágio. Seus dispositivos não são, ainda, dotados de força normativa capaz de reger os processos de poder na plenitude, mas almeja-se um dia alcançar a perfeita sintonia entre o texto, Constituição, e o contexto, realidade. Semântica. É a Constituição que nunca pretendeu conquistar uma coerência apurada entre o texto e a realidade, mas apenas garantirá a situação de dominação estável por parte do poder autoritário, típica de estados ditatoriais. Sua função única é legitimar o poder usurpado do povo. Quanto à ideologia, ou quanto à dogmática, eclética, ou heterogênea. Nesta tipologia constitucional, o texto constitucional é produto de uma composição variada de acordos heterogêneos, que denota pluralidade de ideologias, muitas vezes colidentes, e sinaliza a ocorrência de possíveis duelos entre os diversos grupos políticos, a serem pacificados pelos operadores jurídicos. Ortodoxa. Esta Constituição é construída tendo por base um pensamento único, que afasta o pluralismo na medida em que descarta qualquer possibilidade de convivência entre diferentes grupos políticos e distintas teorias. Só há espaço para uma exclusiva ideologia, não há espaço para conciliação de doutrinas opostas. Quanto à unidade documental, quanto à sistemática. Esta classificação só tem algum sentido para as constituições escritas, pois é o texto escrito que será unitextual, dando origem à Constituição orgânica, ou pluritextual, estabelecendo a Constituição inorgânica. Orgânica. Constituição orgânica é aquela disposta em uma estrutura documental única, na qual todos os dispositivos estão articulados de modo coerente e lógico. Não há espaço para identificação de normas constitucionais fora da Constituição, esta última exaure os dispositivos constitucionais, não sendo possível a existência de normas com valor constitucional que estejam fora de seu texto. Inorgânica. É formada por diversas estruturas documentais, ou seja, suas normas estão dispersas em variados documentos, pois diferentes textos irão compor o que denominaremos Constituição. Quanto ao sistema, esta classificação divide os textos constitucionais em principiológicos e preceituais, a depender da preponderância de regras ou princípios, vale dizer, do grau de abstração das normas que predominam. Principiológica. Nesta os princípios ganham relevo, são as normas que preponderam. E como princípios possuem grau de abstração significativo, para serem concretizados necessitarão de mediação legislativa ou judicial. Preceitual. Constituído conferindo primazia às regras, o texto da Constituição preceitua que possui normas com alto grau de precisão e especificidade, o que permite uma imposição direta e coercitiva de seus dispositivos. Em virtude da predominância de normas com grau superior de determinabilidade, as constituições preceituais tendem a ser excessivamente detalhistas. Quanto ao local da decretação, heteroconstituição, ou constituição heteronoma. A heteroconstituição é bastante incomum e causa justificável perplexidade. Afinal, o documento constitucional vai ser feito fora do Estado onde suas normas produzirão efeitos. Autoconstituição, também intitulada autônoma, é a Constituição elaborada dentro do próprio Estado que irá estruturar normativamente e reger